Carlos Júlio está conosco para mais um Gestão Descomplicada na CBN. Boa tarde, Júlio. Boa tarde, Roberto Nonato. Boa tarde, ouvinte. Ô, Júlio, hoje tem participação de ouvinte aqui, o Daniel Luiz Zanuelo. Tem 20 anos, é diretor administrativo de uma empresa de consultorias de engenharia civil em Florianópolis. Olha só, hein? A pergunta dele, resumidamente, é a seguinte: como lidar com perguntas inoportunas? Aí ele exemplifica, ó. O Júlio deve saber muito, viu, Daniel? Ainda mais que o Júlio volta e meia tá aí com as palestras, né? Então deve ter muita pergunta inoportuna. Tem sim. Ele exemplifica aqui, ó. Em um treinamento, um espectador faz uma pergunta de um assunto que será abordado nos próximos slides. Responda a pergunta ou digo que abordaremos mais para frente. E quando surge uma pergunta em uma reunião que muda a rota do planejamento que você havia feito sobre o tema, deixa o gerente prosseguir ou interrompa a discussão para prosseguir com o planejado, hein? Olha, Daniel, não tenho a menor dúvida de como te responder isso, muito embora seja a minha experiência e não uma regra definitiva, né? No caso de aula ou palestras que o assunto está mais à frente, eu sempre digo, olha, ótima questão que você está colocando e nós vamos aprofundar esse tema. Você me dá mais alguns minutos? Porque sabe o que acontece, Nonato e Daniel? Normalmente é assim, você tem que ser duro com o tema, duro com o assunto, mas suave com as pessoas. Normalmente o que ofende a pessoa é a forma com que você não atende o pedido ou a pergunta dela. Nós temos, Daniel, nas audiências, eu pego isso constantemente. Você tem aquela pessoa que num determinado workshop, numa palestra, quer chamar a atenção para si, e aí ele acaba fazendo perguntas muito longas, ou perguntas que já estão no contexto, ou perguntas que não vão entrar no contexto. Normalmente, o que eu faço é, com um sorriso, cuidando um pouquinho com as palavras, agradecer, elogiar a pergunta da pessoa e dizer que está mais para frente ou que eu vou aprofundar. Quando a pergunta é muito longa, eu não tenho dúvidas. Eu interrompo a pessoa também com muita educação e digo, ótimo, mas qual é a questão? Porque senão o tempo não vai dar tempo de a gente abordar todos os temas. E vou tratando isso com uma certa simpatia. Normalmente funciona. Agora, no caso específico de a pessoa numa reunião entrar com um tema que não está na reunião, isso para mim é desrespeito. Eu já falei aqui, e citando inclusive o conceito de empresas lentas do professor Jim Collins, e eu disse várias vezes aqui que uma das coisas que torna uma empresa lenta é o excesso de reuniões ou reuniões que não tem horário para começar ou não tem horário para terminar ou aquelas reuniões que não tem pauta ou que tem uma pauta que não é seguida. Daniel, quando alguém chega sistematicamente atrasado a uma reunião ou sistematicamente sai mais cedo de uma reunião, está desrespeitando os demais participantes da reunião. Uma pessoa que chega sistematicamente atrasado a uma reunião, ele está querendo dizer que a agenda dele é mais importante que a dos seus colegas. E quando uma pessoa traz um tema que não é da reunião e nós aceitamos discutir esse tema, ninguém se preparou para esse tema. E deixamos discutir os temas que o time, por estar na agenda, deve ter se preparado para discutir. Portanto, eu diria para você o que eu digo para todo mundo. Para mim, a essência da gestão é foco, disciplina e organização. E disciplina é fazer o que é para ser feito no tempo que é para ser feito. O foco de uma reunião é resolver a pauta. Não permita que isso, pelo menos sistematicamente, aconteça nas suas reuniões. Vou repetir o que eu já disse aqui, Daniel. É muito melhor o cafezinho que vira reunião do que a reunião para tomar cafezinho. Obrigado, Júlio, e até amanhã. Até amanhã.